Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, olha o que Jesus falou para nós, né? Vamos meditar nesses textos aqui, que hoje é muito comum isso que eu vou falar para vocês. Jesus disse, capítulo 12, versículo 15, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é acautelar e guardar da avareza, né? Se guardar, ter cuidado, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Meus amigos, meus irmãos, esse texto está falando da avareza. Isso é muito comum no meio cristão, no meio evangélico hoje. Por quê? Porque hoje, quando você vai nos templos, o que mais você vê são campanhas para a pessoa se tornar avarenta. O que é a pessoa avarenta, biblicamente dizendo? A pessoa avarenta é aquela que quer acumular para si bens. Isso significa avareza, né? E a palavra de Deus fala, no capítulo 6 de Mateus, versículo 19, para nós não ajuntarmos tesouro na terra. Por quê? Para nós não incorrermos no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, para nós não nos tornarmos avarentos. E para nós entendermos os nossos irmãos, os primeiros cristãos, logo no começo da igreja, olha o que eles, como eles tinham, como eles viviam longe da avareza. Hebreus capítulo 10, versículo 34. A palavra de Deus vai dizendo que eles, com alegria, permitiam o roubo dos seus bens, sabendo que em vós mesmos temos uma possessão superior. Então aqui está dizendo que a mente deles não estava nesse mundo. Hoje você vê hinos e coros e campanhas para ser restituído aquilo que foi perdido. Mas nós não vemos isso biblicamente dizendo para nós ser restituído o que nos foi tirado. Temos exemplo aqui no próprio livro de Hebreus também, capítulo 11, versículo 24, nós vemos Moisés. Olha que coisa interessante. Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, mas o que tem? E se fosse hoje, né? Porque a palavra de Deus está dizendo que ele se recusou a conviver naquele ambiente de pecado, que era lá o palácio. E você anda correndo, você vai para os templos para fazer campanha, isso se chama avareza, e isso é condenado pelo nosso mestre, o qual eu já falei aqui. Ele mesmo diz, cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste, a tua adoração não consiste em ficar pedindo bens materiais, a tua adoração não consiste em você adquirir bens materiais. Esse dia passando em frente a uma denominação muito grande, eu vi aquele prédio suntuoso, né? Eu falei, esse homem aqui, ele acumulou. E aí ele, por tabela, ele disse, eu sou muito rico. É um pregador aqui de Fortaleza, dizendo que ele era rico, né? E realmente ele é muito rico, porque ele tem várias igrejas, ele é o presidente, ele manda e desmanda. Então aquilo dali é dele. Usando o povo, né, para acumular tesouros. Então ele se torna uma pessoa avarenta. Ele é rico para si mesmo, mas não é rico para Deus. Lembra-se da história do rico? Que Deus falou para ele, o rico estava se arrazoando no seu pensamento. Olha, eu sou bem, eu vou acumular isso, acumular aquilo. Deus falou, essa noite vai ser pedida a tua alma. Para quem será? E aí, o que você vai fazer com essa riqueza toda aí? Né? Tem outro texto da palavra que fala que essas riquezas elas vão corroer como gangrena dos ricos. Ai de vós ricos. Né? Por quê? Porque nosso modo de vida não está nessa vida. A palavra de Deus fala que Abraão era um homem rico, mas ele não fixou moradia na terra que foi prometido para ele. Ele estava na terra, ele saiu da parentela dele, foi com a terra que Deus prometeu. E a palavra de Deus fala que ele vivia em tendas, porque ele tinha uma visão
superior. Superior. Ele esperava uma cidade. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, você pode ler depois. Cidade que não é feita por mãos humanas. Ele, como sendo um homem rico, ele poderia falar, vou construir aqui um palácio, vou construir uma mansão. E não construiu, viveu em tendas. E no livro de Hebreus tem muitos exemplos. Você pode ler o capítulo 11 todo, que você vai ver os exemplos de como é o verdadeiro cristão. Que Deus possa iluminar sua mente em nome de Jesus. Amém.